Amém. A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sério mesmo? Tem que falar feliz, né? Dá um sorriso bem bonito. Prepara um sorriso bonito aí, em nome de Jesus. Olha para alguém com um sorriso bonito. Mostra o dente. Se não tem mais dente, mostra a dentadura. Não tem problema. Mostra a chapa, né? Não importa, é sua. Você pagou, é sua, tá? A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Uma vez alguém me disse que não gostava de ir na igreja dos crentes porque os crentes tinham cara de quem não acreditava no que o pastor estava pregando. E é verdade, acho que o maior empecilho do reino de Deus somos nós. A gente vai com uma cara de derrotado para a igreja e o ímpio entra e vê a gente que é crente, que tem Jesus no coração, com essa cara de derrotado. O ímpio não quer ser crente. Então mesmo se você esteja com um problema em casa, entra com uma cara de feliz. Porque Deus vai suprir toda a sua necessidade em nome de Jesus, amém? Eu creio nisso, você crê nisso? Quantos creem nisso? Então dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus aí, vai lá. Deixa eu me ajeitar aqui. É uma alegria estar com os irmãos de novo. Trago um abraço da minha esposa Francine. Ela disse, dê uma saudação aos irmãos. É coisa de pastor isso, né? Entregue uma saudação aos irmãos. Então eu estou entregando uma saudação aos irmãos. A Francine teve que ficar nessa viagem, não pôde vir junto. Mas ela tem realmente bastante saudades de vocês. Gostou demais da igreja, da pastora Rose, do pastor Moacir, da Mariana. Família de Deus. Eu tenho passado dias de muita provação. É verdade, aqui em Guaíra, eu estou provando costela assada, eu estou provando uma provação de comida, irmãos, que eu não estou aguentando mais. Ali no hotel que eu estou, do irmão Jeremias, né, do irmão Papagaio, e eu não sabia o porquê que o apelido dele era Papagaio, até que eu sentei para conversar com o homem. Entendi! O homem não para de falar! E ele tem um café colonial. Quem conhece o café colonial lá do Papagaio? Gente de Deus, misericórdia, aquele negócio. Eu fui o primeiro dia que eu já tinha comido outra vez, né? Aí eu cheguei ali e tal, vou tomar um café colonial. Acabou, não estou tomando nem café da manhã mais. Senão eu vou voltar para casa, não vou ter roupa para chegar, para viajar. Não vai caber a minha roupa. Então eu tenho passado muito bem esses dias. Hoje o pastor Moacir fez uma costela. Já fiquei sabendo que ele é especialista na arte. Se alguém me segue no Instagram, olha a foto que eu postei lá. Parece foto de revista de culinária. É coisa Masterchef mesmo. Eu realmente tenho sido muito abençoado. Obrigado, pastor Moacir e pastora Rose. Muito abençoado. Além do que, tenho aprendido muito com o pastor de vocês, com a pastora de vocês. Tenho aprendido coisas profundas do Evangelho de Jesus, da vivência e da experiência deles. E eu sou muito grato a Deus, porque quando a gente vai... Quando eu levo um pastor na minha igreja para pregar, a ideia da igreja é que nós vamos aprender com esse pregador, que parece meio óbvio. Mas esse pregador aprende muito com a igreja local. E é isso que acontece. Quando eu viajo para uma outra igreja, eu aprendo muito com a igreja local. E tenho nesses dias sido abençoado por Deus também com o aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre conquista, sobre fé. E, sabe, eu sou de um tempo em que nós não podíamos falar disso. Era meio que pecado falar de conquista. O crente não podia conquistar nada. Você já ouviu falar naquela história de que o irmão é pobre, a gente chama ele de humilde, para não ofender? Quem já se ligou nisso, né? Ah, eu vou na casa daquele irmão, mas ele é muito humilde. O que você imagina? É pobre, né? E se o cara for muito rico, mas for um rico humilde? O que você fala daí? E se o cara for muito pobre, mas for arrogantão? Aquele pobre arrogante. Eu conheço pobre arrogante. Quem conhece pobre arrogante? Eu conheço. Eu conheci uma irmã pobre, mas tão pobre, tadinha. Ela tão pobre que ela tinha que ganhar roupa para vestir, porque ela não podia comprar uma roupa. E hoje em dia é tão barato, tem loja de R$10. A minha mulher compra tudo saldão, assim. Para mulher é mais fácil, né? Mulher compra uma batinha, uma blusinha, pode ser R$10. Aí bota um colarzinho, bota um casaquinho, bota um lenço, parece que está vestindo R$1.000. Homem já é mais difícil, né? Porque homem é calça e camisa, então... Aí a irmã era tão pobre que ela não tinha R$10 para comprar uma roupa. Aí a gente se compadeceu do coração dela, da situação dela, fomos lá, levantamos algumas roupas e levamos para a irmã. Quando a irmã foi vendo as roupas, só que nós levamos todas as roupas para ela. A irmã foi abrindo a sacola assim e foi dizendo assim, ó, essa eu não gostei. Isso aqui, a estampa, não. Essa estampa aqui é de 3 anos atrás, não gostei. Essa aqui, aí eu sou uma pessoa doce, polida e educada. Pensa no rapaz educado, sou eu, irmãos. Eu sou educado demais. Minha mãe me tratou... Eu sou educado. Meu apelido era dedo destroncado na família. Tão doce que eu sou.
Aí eu falei para a irmã, não é para a senhora escolher, é para a senhora usar. Tá? Porque a senhora não tem condições de comprar roupa, nós estamos fazendo uma boa ação para a senhora. Ela pegou meio constrangida assim e levou a roupa para casa. No outro dia, a gente tinha uma diaconisa lá, que o apelido dela era olha que maldade, não sei se eu posso contar isso. Mas eu vou contar, se for pecado, vocês me perdoam. O apelido da irmã era ventilador. Porque ela ficava assim no culto, ó. Só vigiando a vida dos irmãos. Ela não prestava atenção na palavra, só prestava atenção na vida dos outros. Aí essa irmã diaconisa querida foi lá na minha casa dizer assim: pastor, sabe a irmã fulana que a gente foi ontem levar roupa? Sei. Dá uma olhada naquele brechó perto da casa dela. Eu falei, não acredito. Passa de carro na frente que o brechó tem uns cabides que eles penduram umas roupas na porta. Aí eu peguei o carro e fui. Quando eu cheguei na frente do brechó, aquela que ela falou, essa estampa é de 3 anos, estava pendurada no cabide. A irmã vendeu a roupa que nós demos para ela. Moral da história, irmãos: pobre é pobre, humilde é humilde. Não associe humildade com pobreza. Por que eu estou falando isso? Porque por muitos anos nós achamos que pobreza é sinônimo de humildade, concordam? E aí, para nós nos tornarmos humildes e humilhados diante de Deus, nós tínhamos que ser pobres. Aí quando um crente prospera, alguém já diz que é o diabo. Eu vi o Regis Danese escrever uma música: entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Ele prosperou muito com essa música. Teve crente que disse que era o diabo que fez ele prosperar, porque os bêbados estavam cantando, porque na passeata gay em São Paulo os gays estavam cantando a música dele. Aí eu fico pensando, o poder de uma canção em adorar a Deus foi tão grande que até os ímpios estavam cantando. E lá no fundo, mesmo que o ímpio cante porque está na moda, ou mesmo que o ímpio cante porque está zombando, lá no fundo ele está dizendo: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, faz um milagre em mim. Foi Deus quem prosperou ele. Deus prospera, queridos. Deus prospera. Mas Deus não dá dinheiro. Deus prospera. Porque prosperidade não é ter dinheiro. Porque eu conheço rico que não é próspero, e conheço pobre próspero. Eu conheço rico que você vai na casa dele, ele te dá um copo de água para você beber e o copo está sujo, porque tem um espírito de imundícia na vida daquela pessoa. Eu fui na casa de uma senhora rica, mas muito rica, e pedi um copo d'água. Ela não tinha um copo. Ela me deu uma xícara. Ela falou: pode ser uma xícara? Eu falei: pode. Ela abriu uma cristaleira e pegou uma xícara que fazia, acho que era da bisavó dela, fazia uns 400 anos que aquela xícara estava ali. E ela não limpou, ela colocou água. Só que assim, ó, se a xícara está suja, tem uma poeira dentro, uma teinha de aranha. Quando você joga água, a água faz assim, ó, e a teinha de aranha com a sujeira vem tudo para cima. E ficou aqui assim, uma caminha de sujeira assim, ó. Ela me deu. Rica, muito rica. Aí estava eu e um obreiro, eu antes de beber água fiz assim, ó. Aí eu tomei a água, o obreiro no carro voltando para a igreja, ele falou assim: pastor, estava quente aquela água que o senhor soprou? Eu falei: não, estava soprando para abrir um caminho na poeira em cima da água, para eu tentar tomar a água sem tomar aquela teia de aranha junto. Rica, rica, mas não é próspera. Mas já fui na casa de um irmão na Argentina, a casa dele era de chão batido e de lona. E um dia nós estávamos trocando uns pisos da sala das crianças, e tinha aquele, talvez eu erre o nome, Eucatex, era isso? Não, né? Tipo uma borracha que colocava no piso antigamente, que simula madeira. É Eucatex? Decorflex, obrigado. Decorflex. E nós tiramos a sala das crianças porque a gente ia fazer um outro revestimento. E o irmão, muito pobre, chegou e falou assim: o senhor vai fazer o que com essa borracha aí? Eu falei: eu vou jogar fora. O senhor pode me dar? Claro, por que o senhor precisa? Eu vou fazer um forro na minha casa. Eu falei: ok, mas eu não tinha ideia que ele ia fazer. Aí depois, no outro dia, ele me chamou lá: pastor, vem ver o forro que eu fiz. Aí eu fui na casa dele, a casa dele era impecável de limpa, de chão batido e lona. E ele forrou o quarto da filhinha dele, com aquele Decorflex, o quarto do filhinho dele, e sobrou um pedaço, aí ele forrou a cozinha. Aí eu falei: oh meu Deus do céu, ficou a sala sem. E aí eu, curiosão, fui tipo na sala, as portas eram panos, né, cortinas, e a sala era de terra batida, mas era mais limpa que a sala do meu apartamento, de terra. Quase que eu chamei minha esposa e falei: vem cá, aprende a varrer a casa, olha aqui, ó. E eles me ofereceram chá e bolo, e a xícara do chá estava limpíssima,
cheirosa. E o bolo estava uma delícia. Bolo de laranja. Eu não duvido que a laranja não é de algum pé ali perto, e o chá de hortelã ali perto também. Não precisava gastar nada. Colheu, catou ali, fez. Pobre, próspero. Rico, sem prosperidade. Entenderam? Então o que nós vamos falar é sobre conquista. Conquista envolve conquistar a sua família para Jesus. Conquista envolve alcançar a posição que você precisa no reino de Deus. Conquista envolve ser o ministro do evangelho que Deus quer que você seja. Mesmo que você não venha a ser um pastor, mas nós somos ministros do evangelho, somos chamados para ministrar aonde nós estamos. Conquista envolve viver melhor na presença do Senhor. Por isso eu preciso ler 2 textos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Eu tenho uma outra história de rico muito interessante, queridos. Eu tenho muita história de rico, hein? Se tiver algum rico aí, vai se ofender comigo hoje. Fui pregar no Rio de Janeiro, lá em... Você é do Rio, né? Lá em Santo Antônio de Pádua? Acho que é isso? Pádua, né? É perto de Minas, lá em Simão. Aí era uma campanha de um irmão crente, era dono do mercado, ele ia inaugurar o mercado. O que ele fez? Ele alugou o aeroclube, botou um palco lá, fez sorteio de moto, essas coisas e tal, então juntou a cidade lá, e daí ele fez 2 dias, e chamou eu para pregar, e daí a Léa Mendonça num dia, e uma cantora chamada Beatriz no outro. Daí fez tipo uma festa lá pro povo. E ele muito rico, a mulher dele muito rica, casa de 3 andares, aquele negócio todo. Aí no primeiro, daí eu fiquei 3 dias, preguei 2 dias desse evento, e o terceiro dia, que era um domingo, na igreja. Aí na primeira noite, a pastora Léa Mendonça fez louvor e eu preguei. Nós fomos lá, a dona da casa fez um soufflé de batata com peixe. Sei lá o que era, um peixe. Então, um soufflé, uma bandeja. A gente comeu. E sobrou um tantão, porque o soufflé era grande. Então a gente tinha arroz, tinha outras coisas. A gente comeu, ficou aquela marca de quem corta com a colher, assim, ficou o soufflé. No segundo dia, a Léia foi embora, veio a Beatriz para cantar. Nós fomos jantar de volta na casa da mulher rica. Aí, nem para disfarçar, gente. Quando você vai requentar uma comida, você dá uma disfarçada, entendeu? Você tira daquela travessa, coloca numa menor. Você corta aquela parte que está com as colheres cortadas. Você dá um migué. Tem um negócio muito legal, chama batata palha. Só que a batata palha, que parece que é novo. Ela não, ela botou no forno para esquentar, do jeito que ela trouxe, foi aquele queimadinho em cima do forno do requentado, a marca das colheres, assim. Eu já olhei, já falei para a Beatriz, falei assim, requentado de ontem. Ela, Deus está revelando, eu falei, não, eu comi isso ontem, eu sei. Aí eu já comi meio com medo. Aí no domingo fui pro culto pregar, bababá, à noite chegamos lá. Adivinha o que tinha para comer? O resto do soufflé requentado de 3 dias. Aí eu falei... E eu que sou uma doce pessoa, com uma fina educação, eu falei, irmã, ainda bem que eu vou embora amanhã, hein, irmã? Ah, é, pastor, por quê? Porque se você viesse amanhã aqui jantar na sua casa, o nome desse soufflé ia ser soufflé Lázaro. Por quê? Porque já ia ser de 4 dias cheirando mal já. Só tá requentando esse troço 3 dias, irmã. Lembra de Lázaro? Que mandou tirar a pedra e a irmã falou, não, é de 4 dias cheirar mal. Eu falei, já tá de 4 dias. É o soufflé Lázaro. Ai, pastor, se eu for tão grosseiro, eu fui, irmãos, me perdoem. Mas é rico, dono de mercado. Custa fazer uma... Gente, faz arroz, feijão e frita um ovo. Está resolvido o problema. Custa quase nada. Se tiver a farofa, joga em cima. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 1, verso 1. Acharam, irmãos? Não passa ali, né? Vamos então. São essas as palavras que Moisés falou a todo o Israel. A leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Zufi, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizaabe. Preste bem atenção no verso 2. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Tá bom? Vamos dizer isso? Vamos dizer, uma jornada de 11 dias. Diga apenas 11 dias. Só para a gente fixar bem, olhe para o irmão bonito perto de você e diga assim, 11 dias. Olhe para o outro irmão aí, mais bonito agora, acha outro aí, 11 dias. Tá? Diga assim, ó, 11 dias, diga, de Horebe até Cades Barneia. Então esse é o ponto A e o ponto B. E diga assim, ó, pelo caminho dos montes de Seir. Ótimo, vamos para Números, capítulo 14. Números 14, os versos 34 e 35. Números 14, 34 e 35. Quem achou? Todos aí?
Números é o livro anterior a esse que nós lemos, tá? Só dá uma rezinha onde você estava, e aí você chega em Números 34, número 14, Números capítulo 14, versos 34 e 35. Vamos lá. Segundo o número dos dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos, e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí morrerão. Tá bom? Diga assim: neste deserto morrerão. Quantos anos eles tinham que andar no deserto? Diga 40 anos. Então vamos lá, minha pergunta é essa: 11 dias ou 40 anos? O que é melhor para a sua vida? Você toma essa decisão hoje. Quanto tempo você precisa chegar na terra prometida? Você precisa demorar 11 dias ou 40 anos? O pastor já adiantou, o povo de Israel era um povo que tinha ali aproximadamente 2 milhões de pessoas. Era muita gente, mas tudo isso começou com a entrada do povo de Israel no Egito. Irmãos, é muito importante que vocês prestem atenção nesses detalhes históricos, para que vocês entendam o plano de Deus. Quando nós perdemos o detalhe histórico da coisa, nós não entendemos o plano de Deus. E se nós não entendermos o plano de Deus, nós não conseguimos trazer para a nossa existência a vontade de Deus. Vocês sabem a história de José, todo mundo leu na Bíblia, ou então assistiu na Record. O seriado José foi muito bom, né? Eu gostei, estava bem bacana. O povo de Israel, Jacó teve seus 12 filhos, e aí um deles era José. José era o preferido de Jacó, os irmãos tinham ciúmes, pensaram em matá-lo, acabaram vendendo para os midianitas, e ele foi parar no Egito como funcionário de Potifar. Dentro dessa lógica crescente de José, ele acabou tendo um ataque da esposa de Potifar, que queria que ele deitasse com ela. Ele não aceitou, foi preso, condenado injustamente, passou muito tempo na prisão. Estou adiantando bem a história para chegar onde eu quero. E um dia tinha um copeiro e um padeiro no cárcere, tiveram sonhos, ele interpretou o sonho, e acabou que o sonho que ele interpretou aconteceu de fato, não é? O copeiro voltou a servir o faraó, e o padeiro foi morto. E passados anos depois, faraó teve um sonho perturbador. Ele sonhou que estava na beira do Nilo, e aí 7 vacas gordas estavam andando ali, felizes, e apareceram 7 vacas magras que devoraram as vacas gordas. Ele acordou assustado, voltou a dormir, sem entender nada, e sonhou que 7 espigas de milho frondosas brotavam de um pé de milho, e vinham 7 espigas mirradas e devoravam as espigas frondosas. E ele ficou muito intrigado com isso, chamou os magos do Egito, os sábios, e ninguém conseguia interpretar esse sonho. Até que o copeiro que estava ali servindo o faraó, e ouvindo que o faraó estava desesperado com a interpretação do sonho, lembrou que há 2 anos atrás tinha um preso hebreu que tinha interpretado o seu sonho lá no cárcere. Então o faraó mandou chamar, e José veio, interpretou, e aí começou a história de José como um governador do Egito. Pois bem, José ordenou a construção de silos, de locais para guardar e estocar semente durante os 7 anos de bênção. E quando vieram os 7 anos de fome, toda a terra passou fome, menos o Egito. E aí começou o que José propôs a faraó. Começou a comprar a terra do povo em troca de comida. O Egito era um reino pequeno. Ficou muito grande, porque comprou a terra de todos os seus vizinhos. E era um reino basicamente próspero, mas não era rico. E ficou muito rico. Junto com esse povo todo veio o povo de Israel. Jacó mandou seus filhos: olha, estou sabendo que no Egito tem comida. Desçam para o Egito comprar comida. E aí veio aquela história, José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não o reconheceram, porque ele já era um homem adulto. Até que enfim José manda trazer o seu pai, se revela a ele, e aí a história vocês já conhecem. Acontece que Faraó ficou com medo de perder José, porque é ruim você perder um funcionário assim. Já pensou? Você que tem uma loja, um comércio, você contrata um camarada crente abençoado. Hoje em dia tá ruim achar um crente abençoado, né? Às vezes você arranja um crente só para te dar dor de cabeça, só para dar incômodo. Mas você acha um crente bom, abençoado. E aí esse crente começa a fazer o seu negócio crescer. Era uma pequena loja, você botou esse crente aí, começa a crescer, vender demais, prosperar, enriquecer. Você abre outra loja, outra loja, outra loja. Daqui a pouco você é o dono da Havan, cheio de loja. Aí vem o pai dele de outro país e fala: meu filho, eu achei que você estava morto, agora que eu te encontrei, vamos embora lá para Israel. Aí o que você faz? Você diz: não posso perder esse funcionário, de jeito nenhum. Então Faraó teve uma brilhante ideia. Para os egípcios era maldição criar rebanho, mas para
Para os hebreus não era jogo plantar, porque os hebreus eram nômades. Se eles plantassem hoje aqui, amanhã estavam em outra terra, eles perdiam a colheita, não dava tempo de esperar a colheita. Então os hebreus criavam gado. Então eram dois povos com culturas diferentes. O egípcio plantava, porque tinha a alta do Nilo, ficava fértil o Nilo, então eles plantavam. Os hebreus criavam gado. Para os egípcios era maldição criar gado. Então o faraó teve um plano, ele preparou uma terra no Egito, chamada terra de Gósen, que era uma terra plana e fértil, com muito pasto. E ele fez uma proposta para José: não vai embora. Pelo contrário, seus parentes são bem-vindos. Traga todos para morar aqui no Egito. E podem pegar a terra de Gósen. José era o governador, sabia que aquela ali era a melhor terra para criar gado. Mas o senhor está indo contra os seus princípios. É proibido trazer gado no Egito. Não tem problema, acabei de mudar o estatuto. Agora vai ter gado no Egito, porque eu prefiro quebrar o meu estatuto do que perder você. E José se sentiu muito honrado. Mas agora eu abro um parêntese. Toda vez que você faz uma aliança com o Egito, você se torna escravo dele. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe associação entre Cristo e Belial. Não há como crente ter aliança, comunhão, sociedade com o descrente. Por melhor que parecesse, a proposta de Faraó ainda era uma proposta de escravidão. Quem está entendendo? Diga: eu estou aqui entendendo. Eu vou abrir mão dos meus princípios para receber vocês. E aí, sabe que, irmãos, eu vou falar uma palavra chata. Sabe aquele crente boca mole? Que vê o ímpio fazer uma proposta para ele, e ele fala assim: ah, mas a proposta é muito boa, aposto que Deus está me abençoando. Como é que Deus te abençoou com a proposta do ímpio, irmão? Sentindo no coração. Eu tenho um amigo meu que queria abrir uma loja. Ele veio me pedir uma opinião. Pior coisa é você pedir opinião para pastor se você não quiser ouvir a verdade. Pior coisa: pastor, eu vou abrir uma loja, mas eu tenho que montar uma sociedade. Eu tenho dinheiro, eu vou entrar com o dinheiro, mas o rapaz que vai ser meu sócio, ele é funcionário da loja concorrente. Então eu preciso dele por causa da carta de clientes. Mas ele é crente? Não, ele não é crente, mas é como se fosse. Você conhece aquele crente como se fosse? Ou é crente ou não é, meu irmão. Não tem falso crente. É o Denorex, aquele que parece, mas não é. Falei: irmão, não tem associação entre crente e ímpio. Mas ele é uma benção, pastor. Mas ele é crente? Não, então ele não é uma benção. Ele é uma boa pessoa, mas não é uma benção. Ele é honesto, mas não é uma benção. Ele é uma pessoa que sabe se portar bem, mas não é uma benção. Mas pastor, ele até vai na igreja de vez em quando. Eu falei: tá, irmão, olha só, você quer fazer sociedade, né? Então você faz. Mas não esqueça das minhas palavras no dia de hoje. Você vai se tornar escravo do Egito. E ele fez a sociedade. A loja ficou linda, a loja começou a vender muito. É uma loja de uma marca internacional. Ganhou o prêmio de a melhor lojinha do ano de 2016. Lá nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos para receber o prêmio. E aí começou a escravidão. Aí o sócio começou a tomar lugar na loja. Aí o sócio começou a tratar ele como funcionário. O sócio começou a crescer entre os clientes. Moral da história: todo o valor que ele investiu para abrir a loja, nem esse valor ele conseguiu recuperar quando ele foi tirado da sociedade. Aí ele veio pedir para mim a minha opinião. E eu lembrei ele. 2 anos atrás, quando você perguntou para mim: o que foi que eu te disse? É, pastor, eu lembro. Então não reclame, não murmure. Saia dessa sociedade perdendo o que você investiu, porque é melhor sair agora perdendo do que continuar escravo. E ele perdeu muito dinheiro, coisa de 100 e poucos mil reais, na brincadeira dessa sociedade, porque não ouviu a palavra. Não foi meu conselho, não ouviu a palavra de Deus. O povo de Israel achou que era um bom negócio e resolveu virar sócio do Egito. E quando eles entraram no Egito, eles permitiram que a infidelidade egípcia entrasse no coração dos hebreus. Queridos, pensa comigo. Os hebreus, um povo que tinha um Deus invisível, assim como você e eu, um povo que não tinha igreja, um povo que não tinha imagem, um povo que não tinha uma estrutura de culto organizada, um povo que só orava em casa, que a tradição ela era verbal, não era a Torá dos judeus, era a Torá Shebealpé. O pai ensinava o filho a tradição oral. Agora eles entram no Egito e vão morar no Egito. E no Egito tem templo de Amon, templo de Ra, templo de Osíris, templo de não sei quem, templo não sei o quê, o Deus da noite, o Deus do dia, o Deus do casamento, o Deus da morte, Deus da família, Deus do filho, Deus do pai, Deus não sei o quê. Os hebreus começaram a se deslumbrar com o Egito. E os templos, um mais bonito que os outros, coloridos. Vocês já viram isso em internet, ou foram em algum museu que tem egiptologia? Viram lá os vitraizinhos coloridos, máscaras de ouro e tudo mais, e pedras. E eles começaram a ficar seduzidos
pela infidelidade do egípcio e pelo politeísmo que tinha no Egito. E aí começou o relógio da escravidão contar. Aquele primeiro faraó que amava José e não queria perder José, morreu. José também morreu, e aquela geração também morreu. E veio um outro faraó que também achava que era um bom negócio ter os hebreus ali. E aquele outro faraó morreu. E o tempo foi passando e as peças do jogo foram mudando. Mais ou menos entre 8 ou 9 gerações, até que um faraó veio ao trono e disse: opa, peraí, o que é que nós estamos fazendo? Tratando bem esses estrangeiros. Vocês já pararam para olhar o tamanho de um hebreu? Os hebreus eram musculosos, grandes, fortes. E os egípcios eram mais mirrados que os hebreus. As mulheres hebreias, elas eram tão fortes que elas davam à luz sem precisar de parteira. E as mulheres egípcias precisavam de todo um cuidado. Esse faraó falou: gente, nós somos loucos. Daqui a pouco tempo esse povo vai nos dominar e nós vamos ser escravos deles. O que nós temos que fazer para impedir que isso aconteça? Precisamos escravizá-los agora. E aí, pam, aqueles que eram convidados bem-vindos por causa de José se tornaram escravos malditos. E eles foram escravizados sob duras penas e trabalhos penosos e tudo aquilo que você conhece, até que eles começaram a lembrar que Deus existia. Muitos só buscam o Senhor quando precisam de socorro, queridos. Mas quando encontram o socorro, abandonam o Senhor. Isso acontece nos dias de hoje. Nós tivemos o caso de uma senhora, eu fui no hospital orar com um irmão que estava lá, enfermo. E aí passando pelo corredor, a enfermeira me disse: já que o senhor está aqui orando, o senhor não quer orar por ela ali? Claro que eu posso. O que ela tem? Ela tem um câncer na coluna, já comeu a coluna toda dela. E ela vive aqui, ela mora aqui no hospital. Ela não mora mais em casa, ela mora aqui no hospital. E ela está aqui. Daí falou baixinho assim: esperando morrer. Daí eu falei: ok, deixa eu orar por ela. Aí eu fui lá e orei por ela. O nome dela era não lembro, Nilva, Silva. Não, Silva não pode ser, né? Nilva, não sei. Milva, enfim, Ilva, talvez. Vá, não sei. Era um nome assim. E eu fui lá orar com ela e falei: tudo bem, senhora? Tudo bem. Uma moça jovem, 30 e poucos anos, 35, 36 anos, ou um pouquinho mais. Posso orar pela sua coluna? Pode. Orei por ela. Orei por ela. E ela disse que sentiu um alívio. Não foi curada, nem nada. Ela sentiu um alívio. Ela falou: nossa, eu senti um negócio tão gostoso. O que é esse negócio gostoso? Um alívio. A quinta-feira eu tenho culto na minha igreja. Você pode ir lá no culto para a gente orar um pouco mais? E ela falou: eu não posso sair daqui. Eu tenho câncer na coluna. Eu não consigo andar, levantar. Se eu levantar aqui para dar uma voltinha aqui, dói tanto isso aqui que está tudo apodrecido já, que eu tenho que deitar. Então vamos combinar uma coisa? Se a senhora se sentir bem ao ponto de conseguir andar aqui pelo corredor e tal, e a senhora vê que consegue ir para a igreja, vai na quinta-feira. Olha, pastor, se o senhor me garante que eu posso passar por essa experiência, eu vou sim. Ok, na quinta-feira essa mulher entrou na igreja. Tinha melhorado de segunda para quinta. E ela foi na igreja e sentou lá. Aí tinha um pastor amigo meu pregando, do Rio de Janeiro. E aí na hora de orar, o povo veio para frente para orar. E eu estava assim, tocando violão. E o pastor orando, e eu ministrando, e eu de olho nela. E ela veio para frente, assim, normal. E começaram a orar. E ela começou a entortar, assim. E ela começou a entortar. E ela começou a fazer assim, desesperada. E aí a irmã enfermeira, cozinheira, que trabalhava naquele hospital, que era da minha igreja, veio correndo, pegou ela assim, pediu para o filho, pediu mais um: ajuda. Pegaram ela assim, meio que igual um saco de batatas, para correr, levar no carro, para correr para o hospital tomar morfina, porque ela tomava morfina direto por causa da dor. E quando eles foram fazer isso, eu tive uma visão. E a minha visão foi o seguinte: nas costas dela tinha um serzinho, todo escamado, uma escama brilhosa, bem escuro, agarrado nas costas dela, assim, baixando ela para o chão. E eu pensei: é um demônio que está fazendo isso. Aí eu falei: para, só um pouquinho. Antes de levar ela para o hospital, já que vocês querem levar, eu preciso orar com essa mulher, porque eu acabei de ver um demônio agarrado nas costas dela. E eu não vou deixar essa mulher sair da igreja com um demônio nas costas dela. Aí os irmãos: amém então. E a mulher chorando de dor, gritando de dor. E eu fui lá e pela ordem, no nome de Jesus, orei e falei: demônio, sai agora, em nome de Jesus. E eu pude ver aquele demônio saindo, correndo, igual um cachorro, quando você toca ele. E a mulher começou a levantar, esticou e falou: não sinto mais nada. E começou a fazer assim, e ela virou a mulher borracha. Ela conseguiu fazer assim, ó. E Deus a curou. E aquela mulher ficou muito feliz. Saiu do hospital, voltou para a casinha dela, vinha todos os cultos, feliz, louvava a Deus, contou o mesmo testemunho umas 30 vezes na igreja, de tão feliz que estava. Até que um parente que morava no litoral fez um convite para ela ir lá passar uns dias, descansar. Essa mulher estava 1 ano no hospital morando. Então ela pensou: é tempo de eu ir para a praia dar uma descansadinha. Foi para a praia. Lá na praia conheceu um cara.
Esse cara não era crente, obviamente. E aí conheceu o cara, gostou dele, ele gostou dela. 1 ano no hospital, só vendo enfermeira na frente. E aí resolveu se amigar com esse cara. Voltou a beber, começou a fornicar. E adivinha quem voltou a fazer uma visita para ela? O câncer. E ela morreu com aquele câncer. Muita gente só lembra de Deus quando precisa. E quando percebe que não precisa mais, abandona o Senhor. Os hebreus fizeram isso. Lembraram de Deus, Deus ouviu, não morreram de fome. Quando entraram no Egito, esqueceram que Deus existia. E aí quando começou a vir a escravidão, eles sentiram abandonaram a Deus. E o abandono a Deus fez com que eles se tornassem escravos. E quando você se torna escravo, você começa a sofrer. Porque o escravo não está numa posição de conforto. O escravo, eu vejo gente falando: não, pastor, eu fumo, mas eu paro de fumar a hora que eu quiser. Eu não sou viciado. Você é o escravo do vício. Não consegue parar a hora que quer. Porque se conseguisse, já tinha parado. Mas o escravo, ele pensa que não é escravo. É como o doente que acha que não é doente. Aí não tomo remédio porque eu não sou doente. Não acredito. Isso é escravidão. O escravo não sabe que é escravo. Ele acha que ele é livre, mas ele só faz o que o senhor dele quer. E o povo de Israel começou a fazer só o que o Egito queria. Se tornou escravo. E aí a escravidão começa a trazer dor, sofrimento, desespero. E eles então começaram a se arrepender do dia em que entraram no Egito. E quando você se arrepende, você lembra que Deus existe. Quem entende isso? Quantas vezes a gente faz uma coisa errada, se arrepende, e pede perdão a Deus e começa a pedir perdão a Deus. Lá no capítulo 2 de Êxodo, só para vocês terem referência, fala que o povo de Israel começou a clamar a Deus. E Deus se lembrou que aquele povo era dele. Olha que coisa linda. Final do capítulo 1, início do capítulo 2 fala sobre o Êxodo. Deus se lembrou que aquele povo era dele. Então Deus começou a preparar a saída para o povo de Israel. Vamos lá então. Deus mandou Moisés. Vocês conhecem a história. Moisés pleiteou a saída do povo de Israel. Houve as 10 pragas. Eles saíram. Saíram no deserto. O pastor estava falando sobre as pazinhas para enterrar as fezes. Existia um deus caldeu que era adorado com fezes, com pratos de fezes. O plano de Deus para que eles enterrassem as fezes, não só por higiene, era também para que não ficasse nenhum vestígio de adoração àquele demônio que era adorado naquela região da Caldeia. Deus sabia até como os demônios eram adorados, e Deus queria impedir que o povo dele adorasse demônios. E aquele povo foi para o deserto. E aí Deus vem com o texto que nós lemos, falando: 11 dias vocês levarão do Monte Horebe, o monte de Deus, até Cádiz, que era a última cidade do deserto, primeira fronteira com a terra prometida. 11 dias. Irmãos, eu não sei você, mas pense comigo. Se você é um escravo de 8ª ou 9ª geração, se o teu povo ficou 430 anos escravo no Egito, e de repente Deus tira você de lá e manda você caminhar numa direção, no meio de um deserto, por 11 dias, você consegue ou não? Sim ou não? É óbvio que sim. 11 dias. O plano de Deus era tão perfeito que Deus disse: vocês não vão precisar trocar nem de roupa. Eu não sei se vocês aguentam ficar 11 dias com a mesma roupa. Mulher não, né? Mulher não consegue ficar um dia com a mesma roupa. Tem mulher que troca de roupa 3 vezes ao dia. Eu consigo, irmãos, já fiz a prova. Já provei isso. Minha esposa foi para Minas Gerais estudar, na escola Adorando, 15 dias. E eu fiquei em casa com os meninos. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu fiquei 15 dias com a mesma calça jeans. Tenho muito orgulho de falar isso. A calça jeans criou vida. Eu me lembro no último dia, quando eu fui tomar banho, mas eu tomei banho todos os dias, tá? Quando eu fui tomar banho para ir no aeroporto buscar a Francine, eu pensei: já é hora de trocar de roupa. E aí eu tirei aquela calça jeans, coloquei em cima da cama, e fui para o banheiro do meu quarto, tomei banho. Quando eu voltei para a cama, a calça jeans não estava mais lá. Falei: ué, que mistério é esse? Aí eu fui na sala, a calça jeans estava sentada junto à mesa, esperando a janta já. Ela criou vida, ela estava andando na casa. Eu fiquei 15 dias. Irmãos, você consegue ficar 11 dias com a mesma roupa? É uma situação de fuga, é uma situação de emergência. Você é escravo, Deus abriu o portão da escravidão e está dizendo: corre em direção à terra prometida. Só vai demorar 11 dias, você não vai ter tempo de trocar roupa. A tua roupa não vai gastar, tua sandália não vai gastar, tua túnica não vai gastar. Corre, irmãos, em nome de Jesus, você aguenta sim. É uma situação emergencial. Aí Deus disse: olha, não vai dar tempo de fazer comida, é uma fuga. Então fica tranquilo, eu vou mandar do céu um pozinho, igual uma sementinha de coentro, no final da tarde, se chama maná. Vocês vão ter que pegar, beneficiar, fazer bolinhos, assar e comer, rapidão.
e vão beber água. Vão beber água de um ribeiro, vão beber água de uma pedra, vão beber água de onde vier. Vocês aguentam comer pão e beber água por 11 dias? Sim ou não, irmão? Eu aguento. É uma situação de emergência, de fuga. O plano de Deus era perfeito para uma situação de fuga. Só tinha um porém. Ele falou, de Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Deus não falou, vão pelo caminho que vocês quiserem. Deus não disse, escolhe o caminho mais fácil. Deus deu a rota. Deus naquele dia inventou o aplicativo Waze. Deus falou aqui, ó, casa, né? Ir para casa. Casa é Canaã. Ele estava destino, né? Ele estava no Egito. Deus colocou na programação, ir para casa, Canaã. Aí dava bem certinho nos montes de Seir. E o povo pensou, tudo bem, vamos lá então. E saíram, primeiro dia, segundo dia, lá pelo terceiro dia, o quarto dia, eles chegaram aos pés da cadeia montanhosa do Seir. Só que tem um detalhe, são cordilheiras escarpadas. O que é cordilheira escarpada? É alto, íngreme, difícil de atravessar. E aí alguém muito inteligente, sempre tem um crente muito inteligente na igreja, falou bem assim, Moisés, faz favor, o que foi que Deus disse? Deus disse 11 dias por esse caminho aqui, tem que passar por esses montes aqui, altíssimos, os montes de Seir. Mas Moisés, como é que nós vamos subir esse negócio com criança? Com idoso? Moisés, nós estamos cheios de ouro, os egípcios deram ouro para a gente, o ouro pesa, um pedacinho de ouro assim, pesa. Como é que nós vamos subir com toda essa carga? E com os idosos, e com os enfermos? Moisés, não dá, é difícil demais, Moisés. Sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos contornar. Olha, Deus não disse que vai levar 11 dias? Pelos meus cálculos, se nós contornarmos a cadeia montanhosa de Seir, vai levar uns 15, 17 dias. O que é? O que é? 6, 7 dias a mais? Vamos tentar. Pior erro da vida de um cristão é fugir da rota que Deus planejou para você. Pior erro. Deus planejou uma rota, meu irmão, segue a risca. Não é para ser fácil. Fácil é o caminho do derrotado. Você quer ser uma pessoa comum? Faça o caminho fácil. Você quer ser um cristão verdadeiro que vence pelo poder do nome de Jesus? Que as pessoas vão dizer, realmente, pelas tuas forças, você não conseguiria. Então eu vejo que Deus é contigo. Vai pela rota que Deus mandou. Não desvie da rota. Aí eles fizeram o quê? Vamos desviar da rota. Aquela brilhante ideia. E foram contornando. E alguém disse, fica tranquilo, Moisés, eu vou me basear por essa montanha de areia que está aqui, ó. Só que tem um problema, no deserto, de noite, bate um vento muito forte. Muito forte. Eu fiz missões no Atacama, é o lugar mais árido da terra. De noite é muito frio. E de dia é muito quente. O que mantém vivo aquele lugar é porque dá uma neblina de noite, no finalzinho da noite, e deixa uma vegetaçãozinha rasteira e uma aguinha na vegetaçãozinha rasteira. E os animaizinhos conseguem beber água comendo aquela vegetação. É o que deixa viva aquela região. Só que a mudança difícil, muito bruta de temperatura gera ventos muito fortes. E durante a noite o vento é tão forte que leva a areia de um lado para o outro e vai mudando as dunas de lugar. Aí o inteligentão, o espertão, que disse que sabia tudo, não, Moisés, deixa comigo. Falou, não, eu vou me basear para essa montanha aqui, estou dormindo aqui, de frente para essa montanha, a gente segue para lá, amanhã a gente não se perde. Só que durante a noite bateu o vento, e essa montanha foi parar aqui, ó. Aí o camarada acordou de manhã, falou assim, ué, mas a montanha estava aqui. Não, eu devo ter rodado aqui de noite. Vamos seguir para esse caminho aqui, ó. Aqui é a montanha que eu olhei, a duna de areia. E foram andando. No outro dia ele falou, não, eu vou dormir frente para essa montanha. O vento bateu, e a montanha estava lá, ó. E ele, aqui é a montanha, vamos seguir. E a montanha estava lá, e foi indo, e eles se perderam. Aí veio um problema. O que era para ser 11 dias se tornou 40 anos. O que era para você aguentar 11 dias com a mesma roupa, você aguentou 40 anos com a mesma roupa. O que era para aguentar 11 dias comendo um farelo que não tem gosto, chamado maná, você tem que aguentar 40 anos comendo esse negócio. E muito crente fala bem assim, maná é bênção. Senhor, manda o seu maná na minha casa. Tem gente que abre a padaria, maná do céu. Irmãos, maná não é bênção. Maná foi uma ração emergencial que Deus mandou para durar 11 dias. Se o povo de Israel comeu maná por 40 anos, é porque o povo de Israel foi desobediente a Deus. Só come maná quem é desobediente a Deus. Não queira maná. Se você já orou erroneamente pedindo, Deus, manda o seu maná, cancela isso da sua mente. O que Deus tem para nós é as novidades da terra prometida. Deus não tem para nós maná, Ele está nos levando a Canaã.
O deserto tem que passar na minha vida. Aí eu viajo, encontro um amigo e falo assim: meu irmão, como é que você está, rapaz? Ele, tá na mesma. Aí eu passo um ano viajando, volto para aquela cidade, encontro esse amigo de novo. E aí, meu irmão, como é que você está? Na mesma. Sabe por que essas pessoas estão sempre na mesma? Porque eles estão andando em círculos no deserto. Em círculos. Todo ano é a mesma coisa. Esse ano de 2018 está igual ao ano de 2017, que está igual ao de 2016, não conseguiu concluir um curso, não conseguiu melhorar na vida, não conseguiu fazer nada, continua na mesma coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter toque e ficar trocando sofá cortina todo ano, mas coisas novas, novidades, aprender alguma coisa, ser um ser humano melhor, é o mínimo que o Senhor quer para você e para mim. Diga amém, por favor. Quem está conseguindo entender? E tem gente que está andando em círculos a vida inteira. Ai, pastor, eu não consigo ser feliz. Está andando no deserto. Não consigo ser feliz. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Ai, pastor, meu marido não vem para a igreja. Quanto tempo você está na igreja? 10 anos. E teu marido nunca veio. Mais um ano no deserto, hein, irmã? Mais um ano andando em círculo no deserto. Como é que você não consegue ganhar o seu marido? Você é a pessoa mais próxima dele. Você é a fonte, você é o canal que Deus usa na terra para o seu marido conhecer Jesus. Você é a pessoa que dorme do lado dele. Como é que ele não está vindo para a igreja? Tem alguma coisa errada com você, não é possível. É com você que está errado. Não é com a igreja, não é com o pastor, não é com a Bíblia, é com você. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu botei na minha cabeça: eu preciso ganhar todo mundo da minha família para Jesus. São todos satanistas, longe de Deus. E fui ganhando, um por um. Eu já brinquei aqui e falei: ganhei minha sogra que mora em Cascavel. Ganhei até minha sogra para Jesus. Fui ganhando. Por quê? Porque você se torna o canal de Deus. Se você não está ganhando as pessoas, não está conquistando, nós somos uma geração chamada para conquistar. Se nós não conquistarmos, tem algum plano errado na nossa geração. Deus confia nessa geração como não confiou em nenhuma outra geração. Deus confia tanto na nossa geração que mandou Jesus para ser o sacrifício no nosso lugar. Nós não precisamos nem nos sacrificar mais. Nós não precisamos nem comprar novilhos e criar por um ano e matar pelos nossos pecados. Deus falou: fica tranquilo, não pensa nisso não. Eu mando meu filho, Cordeiro de Deus, sacrifício perfeito, ele tira o pecado do mundo. Só se preocupa em ser uma geração que conquista. Você é a geração que conecta os outros comigo. Se eu não estou conectando as pessoas com Deus, tem alguma coisa errada na minha vida nessa geração. E o povo de Israel começou a andar no deserto e se perdeu naquele deserto e ficou por 40 anos. E aí o povo no deserto começou a fazer o quê? Murmurar. Porque agora a culpa era de Deus. Presta atenção, irmão. A culpa era de quem? Vai, irmãos, não dói. Falar a verdade nunca doeu na vida. A verdade dói para quem ouve. Para quem fala não dói. Pode falar sem medo. A culpa era de quem deles estar no deserto? Deles mesmos. Porque foram desobedientes. O texto que nós lemos de Números diz assim: por causa da vossa desobediência, vocês ficarão 40 anos e morrerão nesse deserto. A culpa era deles. Quando a culpa é minha, eu tenho o direito de murmurar? Sim ou não? Vamos lá, igreja? Olha para o irmão perto de você e diga assim: você pode participar um pouquinho do culto. Você sabe que culto não é igual ao cinema, que você vai lá para assistir alguma coisa. O culto, nós estamos juntos na mesma unção. Amém ou não? Se eu estou errado, querido, eu não tenho direito de murmurar. Se eu estou errado, eu não tenho direito de murmurar. Quando seu filho erra, você dá uma bronca nele e ele quer se justificar, o que você fala? Fica quieto. Eu falo para os meus lá. O mais novo normalmente, né? O mais velho é mais... O meu mais velho é uma benção, mas o meu mais novo também. Mas o meu mais velho é quietinho que você não tem ideia. Mas o meu mais novo é ardido, hein? Aí quando ele faz alguma coisa, eu falo: Mateus, ele: mas fica quieto, Mateus. Mas por que eu tenho que ficar quieto? Porque você não tem moral de falar, você está errado. Mas por que eu nunca tenho moral? Quando você estiver certo, você tem moral, rapaz. Fica quieto. Quando você está errado, você não tem moral de reclamar. Mas o povo começou a murmurar. E Deus começou a matar aquele povo no deserto. Querido, cuidado. Se você está no deserto, não murmure em nome de Jesus. Quem entendeu o recado? Não murmure. Quer morrer, irmão? Não, né? Então não murmure em nome de Jesus. Sabe por que algumas pessoas demoram muito tempo para receber algo de Deus? Sabe por quê? Porque não segue à risca o plano de Deus. Sabe por que tem gente que demora
anos para ser curado? Porque não segue à risca o plano de Deus. Deus falou, vai e faz. É difícil? É difícil. Vai e faz. Deus falou, vai, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Tipo assim, você é solteiro ainda? Vai para o seminário, vai estudar. Aí você fica assim, mas como é que eu vou para o seminário? Como é que eu vou largar meu pai e minha mãe? Não dá. Deus mandou, meu irmão, obedece em nome de Jesus. Obedeça em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Aí o povo, quando chegou no deserto para murmurar, eles começaram a falar para Moisés o seguinte: ô Moisés, não é melhor a gente voltar para o Egito? Porque lá no Egito nós comíamos lavagem, pelo menos, aqui não estamos comendo esse farelo. Eles começaram a sentir saudades da lavagem que eles comiam. Sabe por que eu estou falando lavagem? Porque lavagem é comida para porco. E era uma lavagem, porque Faraó comia o melhor das colheitas. O que sobrava do melhor das colheitas ia para os sacerdotes e oficiais do reino. O que sobrava dos oficiais e dos sacerdotes ia para os guerreiros, para os soldados. O que sobrava dos soldados ia para os cavalos reais. E a comida que sobrava dos cavalos era misturada a cebola, alho e água, e ia para os escravos. Os cavalos comiam melhor que os escravos. Isso é histórico. Está na história. Quer dizer, os escravos hebreus comiam pior que os cavalos do rei. Comiam uma lavagem misturada com cebola, com alho, o resto de comida, tipo um sopão. Mas lá no deserto, eles estavam com saudades do quê? Da lavagem. Porque se você não consegue vislumbrar o plano de Deus na sua vida, e se você não consegue acreditar que o plano de Deus é o correto para você, o Egito vai se tornar uma opção. E aí tem muita gente que se desvia, porque acha difícil demais ser crente, acha difícil demais segurar o impulso sexual, acha difícil demais ser fiel no casamento, acha difícil demais viver sem beber. Acho difícil demais, sabe, ser crente é ruim demais, tem muita regrinha. Que regra, irmão? Tem que ir domingo na igreja. Eu quero ser livre, eu sou um espírito livre. É melhor voltar para o Egito, ser escravo e comer lavagem, resto de comida de cavalo. E Deus foi matando aquela geração no meio do deserto. Querido, em nome de Jesus, diga assim comigo, em voz profética, diga: o Egito não é mais uma opção. Olha, irmão, escute o que eu vou dizer. Não deixe o diabo colocar na sua mente que o teu passado é uma opção. Não deixe. O diabo colocar na tua mente assim: ô rapaz, lembra quando você não era crente? Eu estava no Rio de Janeiro e um irmão foi dar um testemunho. Nunca dê testemunho o dia que tem um pastor de fora, porque vai virar ilustração de mensagem pro resto da vida. Eu estava lá e o pastor falou assim: ó, tem um irmão aqui, o irmão Aguinaldo. Não me lembro o nome do irmão. Tem algum Aguinaldo aqui? Não? Então vai ser Aguinaldo. Tem aqui o irmão Aguinaldo. O irmão Aguinaldo hoje completa 1 ano de crente. E ele vai dar um testemunho. Eu falei: meu Deus, 1 ano de crente ainda é neófito. No mínimo 2 anos aí para firmar os pulsos. Aí o irmão Aguinaldo subiu no altar, pegou o microfone e disse: há exatos 1 ano, uma hora dessa, eu estava no bar, eu estava no botequinho, tocando um pagodinho. Ele fechou o olho e falou assim: tomando uma cervejinha, comendo um torresminho. Mas eu me converti, eu estou aqui, glória a Deus, aleluia. Pegou o microfone. Aí, a hora que eu peguei o microfone, eu falei assim: irmão Aguinaldo, cadê o irmão Aguinaldo? Aí o irmão levantou a mão no meio do povo. Eu falei: irmão Aguinaldo, o senhor não se converteu ainda, né? Fala a verdade. O irmão Aguinaldo roxou de vergonha. Irmão Aguinaldo, o senhor saiu do bar, mas o bar não saiu do senhor. Conversão não é arrancar um cara do Egito, jogar no meio do deserto e falar: vai para a terra prometida. Isso não é conversão. Conversão é você acreditar que existe uma terra prometida, e custe o preço que custar, eu vou chegar lá um dia. Sofra o que sofrer, eu vou chegar lá um dia. Eu não vou ser a geração que vai morrer no deserto, eu vou ser a geração que vai conquistar as novidades da terra prometida. Quantos entendem isso? Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Aí Deus envia então essa ração maná, até que o povo chega na borda da terra prometida e resolve voltar para o Egito de novo, porque tinha uma outra cadeia montanhosa, que aí era a cadeia do Negueb. E o povo, quando olhou aquela cadeia do Negueb, decidiu então: vamos voltar, porque como é que nós vamos enfrentar isso? Nós estamos 40 anos andando. E aí veio o histórico de Josué, que Josué foi espiar a terra e trouxe uma palavra de vitória, dizendo: olha, nós vamos conquistar essa terra, nós vamos conquistar. E a grande vertente
cristã para o texto do Velho Testamento, que eu tiro como exemplo para nós essa noite, é que quando Deus promete a você sair do Egito, da escravidão, e chegar na terra prometida, você vai passar por um período de deserto. Você tem que botar na sua cabeça isso. Raro o caso de alguém que sai do Egito direto para Canaã. Raríssimo. Todos nós passamos um dia por um deserto. É costumeiro o crente pisar na areia de vez em quando. Mas as dificuldades vão moldar o nosso caráter. Lembrei a Mariana ontem de uma música das antigas, Rompendo em Fé. Quem lembra de Rompendo em Fé? Quem lembra? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Queridos, toda luta me faz mais forte. Toda provação me gera um pouco mais de entendimento. Toda dificuldade me dá uma bagagem maior estratégica. Eu aprendo a passar pelas dificuldades, eu cresço mais, eu fico mais forte, e o meu futuro vai ser brilhante, porque eu estou aprendendo na prática a vencer as batalhas. Agora, se eu ficar aquele crente murmurador, mimizento, que tudo reclama, que não pode olhar, que não pode fazer isso, que se fizer errado reclama, que se não sei o quê, pelo amor de Deus, Deus está querendo levantar uma geração que sabe conquistar, amém? Não uma geração de covardes que quer voltar para o Egito a qualquer custo, que tudo está errado na vida quer voltar para o Egito, que tudo que não sei o que quer se desviar. Não, Deus nos chamou para conquistar. Até que um dia eles chegam então na terra prometida. E aí vem a grande novidade que Deus havia prometido. Pensa comigo, enquanto você abre aí Josué capítulo 5, por favor. Pensa comigo, você que nunca viu certa coisa, de repente você passa a ver algo que os seus pais lhe falaram que existia. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que viajou sempre para outro país, ou o avô, né, que veio da Itália, e aí o avô conta para os netos: nossa, a Itália é desse jeito, a Itália é assim. Lá na vila que eu nasci, tinha uma ruazinha, tinha uma bica de água, eu brincava com meus amiguinhos lá, e tinha tal coisa, tinha vista para a montanha tal, para as Dolomitas, ou para outra montanha. E aí você cresce ouvindo as histórias do avô, falando da terra natal, da Itália, mas você só ouve. A tua imaginação consegue criar cenas, imagens, mas seus olhos nunca viram. Mas você sempre ouviu isso. Aí o seu avô diz: um dia você vai para lá. Mas avô, nós somos muito pobres, eu não tenho nem passaporte, eu nunca andei de avião, como é que vai ser? Não sei, filho, mas um dia você vai para lá. E você acredita na palavra do seu avô. E aí um dia você consegue, faz o passaporte, compra uma passagem e você vai para lá. E quando você chega naquela vila e você começa a ver com seus olhos tudo aquilo que você ouviu a vida inteira, é a promessa de Deus se cumprindo. Você entende isso? A mesma coisa são as promessas de Deus na nossa vida para a eternidade. Em 1 Coríntios 2:9 diz que os nossos olhos não viram, e os nossos ouvidos não ouviram, e nem o nosso coração sabe o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Nós ouvimos promessas de Deus para a eternidade, e eu sonho muito com isso. Eu estava falando com um grupo de jovens uma vez sobre, o tema era bem controverso, era vida depois da morte, e muitos pensaram que ia falar de espiritismo, só que eu estava falando da eternidade com Cristo. Foi tão gostoso a gente pensar como seria o céu, como seriam os cultos lá, que não vai ter noite, bababá, e as ruas, e a gente falou sobre tudo com aqueles jovens, que teve um jovem que falou algo muito preocupante, ele disse: pastor, falando assim me dá até vontade de morrer. Eu falei: em nome de Jesus, irmão, não fala nem brincando um troço desse. Mas ele falou, não assim, tipo, quero me matar, sou um suicida. Ele falou: não dá mais vontade de viver nessa terra, sabendo quão lindo é a eternidade com Jesus, quão maravilhoso é estar com o nosso Deus, sem esse mundo pecaminoso que nós vivemos. E o povo de Israel estava ouvindo isso o tempo todo, e os pais no deserto falavam para os filhos nasceram no deserto, e falavam para os pais: mas onde é que nós estamos indo? Nós estamos fugindo do Egito. Mas que Egito? Eu nasci aqui na areia. O Egito era o que nos escravizava, mas Deus abriu o Mar Vermelho, nós passamos, fechou, matou os egípcios. Eles contavam essas histórias para o povo de Israel, e os filhos iam crescendo ouvindo sua história, e ouvindo a história de para onde eles estavam indo. E os pais falavam: nós estamos indo para Canaã, a terra que mana leite e mel. E eles falavam: leite eu sei, nós temos aqui algum rebanho ainda que dá leite, mas o que é mel, pai? Mel é um alimento que nunca estraga. As crianças tomam leite até os 12 anos, mas quando chega aos 13, eles começam a se alimentar com mel, porque mostra que eles são adultos responsáveis. Mas mel é o quê? É doce. Eles não sabiam que era doce. Não tinha açúcar no deserto. Eles não tinham o paladar da doçura. E o que tem mais lá na Terra Prometida? Tem campos de grama. O que é grama? É como essa pele de animal, só que feita pelo Senhor, de folhas verdinhas. Você vai poder deitar igual uma cama. E as crianças ficavam imaginando isso, mas nunca tinham visto, porque nasceram num deserto e viveram até
Eu tenho 42 anos, vivendo quase a minha idade dentro de um deserto. Imagina um homem de 40 anos nunca ter visto uma grama, uma árvore de frutas, uma cachoeira, um rio. E os pais falavam, lá tem cachoeiras, lá tem figo, pé de figo. O que é figo, pai? Ah, figo é um fruto, meio arroxeado, bonito, a pelezinha dele é veludada e dentro tem uma carninha branquinha, é muito doce. E quando você come, aquilo explode na sua boca com a doçura. E você vai ter tudo isso em Canaã. E essas crianças foram crescendo com uma palavra profética e vivendo em cima de uma esperança. Não me importa a política, irmãos. Embora eu estou muito feliz porque Deus elegeu um presidente cristão. Não me importa a situação financeira do país, porque eu estou vivendo por uma palavra profética e pela esperança da eternidade. Então que nós vivermos essa terra até a minha ida para o céu, a tua ida, ou até a volta de Jesus, se Ele voltar enquanto nós estivermos vivos, não me importa o que eu passo aqui, eu vivo por uma esperança. Eu vivo por uma promessa. Você tem que aprender a viver por uma esperança e por uma promessa, porque Deus te chamou para ser uma geração que conquista isso, e não que vai morrer no último dia, antes de pisar nas terras prometidas de Canaã. Vai viver a vida inteira num deserto, sem novidade, comendo uma ração, pão e água, com a mesma roupa, não tem uma novidade na vida, e no último dia perde a esperança e não entra na terra prometida. Aí o povo chegou. Capítulo 5 de Josué, verso 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, Gilgal era a primeira cidade da terra prometida, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, as campinas férteis da terra prometida. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Finalmente, tudo aquilo que os pais, os avós falaram para aquela geração, agora estavam provando. Tinha menino ali comendo um figo, uma tâmara, um damasco, e estava chorando, porque pela primeira vez estava sentindo o sabor. Eu tive a alegria de muitas vezes levar obreiros da minha igreja, meninos pobres, que nunca viajaram de avião, e eu ia viajar para fora, e eu levava eles junto, e eles sentavam no avião, eles não sabiam nem o que fazer. Aí minha esposa tirava sarro deles, falava assim, ó, come tudo que oferecerem, come tudo que oferecerem, se oferecer, come, come. Aí ofereceram um fone de ouvido para o menino, eu falei, não come, esse não. E teve um menino que o sonho dele era conhecer o mar, e eu fui pregar no litoral do Paraná, lá onde é a terra do Barreado, qual é a cidade? Morretes, fui pregar em Morretes. Aí eu falei pro irmão assim, irmão, preciso levar esse menino no mar, pelo amor de Deus, arranja uma carona aí, uma coisa. Ele não conhece o mar. Aí vamos, pastor. Aí fomos lá pra praia, e aí de Paranaguá, acho que é mais perto ali, se não me engano. Não, eu não lembro onde é que era, faz tempo. E aí chegamos lá, e o menino nunca tinha visto o mar. Daí ele estava de calça, jeans e camiseta. E ele falou, ai pastor, eu queria pelo menos molhar o meu pé na água do mar. Eu falei, arranca, vai de cueca, irmão. Ai não, pastor, não, eu tenho vergonha. Então, arregaça a calça aí, tira o tênis e molha a calça. Ai pastor, mas depois, como é que eu vou fazer? Falei, então para de reclamar. Aí eu olhei assim, tinha umas lojinhas, eu fui lá e falei assim, quanto é que custa um calção aí, minha filha? Ah, custa tanto, me venda aqui. Aí eu falei, troca lá, ele trocou o calção. E aí quando ele botou o calção sem camisa, ele saiu correndo, igual Zacarias diz, igual a um bezerro que foi liberto da estrebaria. Ele saiu correndo na areia assim, e pulou na água, e eu filmando assim com o celular, e ele pulou, ele fazia assim, e caía, aí vinha a água, aí a água salgada, que nunca foi no mar, né? Daí quando vem a água salgada, eu saio desesperado, não sabe como limpar, e o zoião vermelho. Aí eu falei, os seus olhos vermelhos é do sal do mar? Ele falou, não pastor, meus olhos vermelhos são do choro de alegria, porque eu sonhei em conhecer o mar, e Deus me trouxe até aqui nesse dia. Eu imagino o povo de Israel chegando, naquela tarde, o povo de Israel chegou e aqueles jovens estavam comendo frutos, que eles ouviram falar daquilo a vida inteira, e nunca tinham visto, mas agora estavam vendo. Olhe para o irmão perto de você e diga, os seus olhos vão ver coisas novas. Diga, você vai provar das novidades da terra de Canaã. Diga, terra prometida. Vai irmão, grita, diga, terra prometida. Diga, ela é real. Diga, e eu vou ver, em nome de Jesus. Seguimos o texto, olha, verso 11. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento e cereais tostados. Oh meu Deus do céu, cereais tostados. Olha, a galera gosta de sucrilhos, já comeram lá. Um dia, verso 12. Um dia depois de terem comido do produto da terra, atenção, o que diz aí? O maná cessou, e os filhos de Israel não o tiveram mais, porque naquele ano comeram das novidades da terra prometida. Quando eles chegaram na terra prometida, a primeira coisa que Deus tirou deles, o maná. Para de pedir maná.
Maná é comida de murmurador, de desobediente, é uma ração. Ai, Senhor, manda o seu maná. Para. Porque quando o povo chegou na terra prometida, a primeira coisa que Deus tirou foi o maná. Eu não quero maná para mim, e eu não quero maná para você. Eu quero novidades da terra prometida. Meu Deus do céu. Amanhã de manhã eu quero falar sobre isso com vocês. Amanhã de manhã eu quero falar como que você atrai a novidade de Deus na sua vida. Como que você treina, como que você tem que ser treinado para receber. Irmão, sabia que nós somos treinados para ter coisas desde que nós nascemos? Deus fica nos treinando o tempo todo. A gente não percebe. Amanhã eu vou contar. Me lembra de contar a história do Railton, um menino pobre da Bahia que me assessorou no ministério por mais de 10 anos. Primeira vez que eu levei ele numa churrascaria de rico. Sabe aquela churrascaria de grife, tipo Sal e Brasa, Vento Aragano, essa churrascaria de rico? Levei ele a primeira vez na churrascaria assim. Vou contar amanhã cedo para vocês o que Deus fez na vida dele. Eu vou orar com vocês, irmãos. Eu quero pedir que, se você entendeu essa mensagem, e você acredita que por alguma razão você tenha andado em círculos, em alguma circunstância, talvez você pense, não, financeiramente ok, tenho melhorado. Mas talvez emocionalmente você está andando em círculos. Ou quem sabe emocionalmente ok. Mas talvez o seu ministério tenha sido andado em círculos no deserto. Quem sabe o ministério ok, mas o teu casamento, está andando em círculos no deserto. Em alguma circunstância, se você percebeu que você está andando em círculos no deserto, e que você precisa sair desse deserto e chegar na terra prometida, eu quero que você venha aqui para frente para eu poder orar com você. Você não precisa dizer qual é a circunstância, só precisa tomar um passo de fé e vir para cá, em nome de Jesus. Então vem logo em nome de Jesus. Porque Deus tem novidades para nós, amém? Eu creio tanto nessa palavra, que é o que eu vivo na minha vida. Eu falo para os meus filhos, falo para minha esposa isso. Termina o ano, a gente faz uma análise lá em casa. Vou ensinar uma técnica para vocês, façam análise. Vem mais para cá, vem mais para cá. Você sabe o que significa tecnologia? Quem é bom de nomes aí? De terminologia. O que é tecnologia? Tecnologia é o estudo das técnicas. Tá? Logia, estudo. Eu sou muito tecnológico, mas não é porque eu gosto de computador, não. Eu gosto de técnicas. Eu faço muitos testes técnicos em casa. Um deles é análise de final de ano. Nós planejamos tudo em 10 anos. A gente não planeja o ano, a gente planeja 10 anos. E no final de cada um ano, dentro dos 10 que nós planejamos, a gente faz a análise daquele ano. E a gente pergunta assim, o que nós fizemos de novo esse ano? Eu tenho muito medo de passar um ano e não ter feito nada de novo. Em todas as áreas. O que eu fiz de novo no reino de Deus? O que eu fiz? Eu ouvi um pastor falando, eu queria tanto fazer a obra missionária, irmãos. E eu falei para ele, então por que o senhor não tira 15 dias das suas férias e vai para um campo missionário? Pronto, conseguiu, todo ano. Eu tenho 30 dias, eu pego 15, vou para a África, vou para a Índia. Aí ele, eu nunca pensei nisso. Pensou sim. Mas na hora que ele botou no papel, ele pensou, vou ter que comer aquelas comidas da Índia, vou ter que ver aqueles hindu fedidos, os caras cagam na rua. Vocês acham que bueiro aberto em Guaíra é fedido? Vai para Mumbai, na Índia, para você ver que gostoso que é o cheiro lá. Quer dizer, você consegue fazer uma coisa nova. E cada vez que você faz uma coisa nova no seu ano, Deus te abençoa para novas coisas no ano seguinte. E a gente faz isso. Faz uma análise do ano. Então, talvez você tenha feito uma análise rápida e pensado, olha, é verdade, nessa área da minha vida eu estou andando em círculos. Eu não quero mais andar em círculos. Então, dica para vocês, sigam à risca a vontade de Deus. Sigam à risca. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Não é que eu estou errando, Senhor. Eu preciso andar na direção certa. Pastor, como é que eu sei isso? Eu não sei, Senhor. Não sei, pastor, se Deus está falando ou não. Fica tranquilo, Deus vai falar, tá bom? Vai ser uma palavra, vai ser uma pregação, vai ser na leitura da Bíblia, vai ser uma música. Deus vai falar com você. E Deus vai te dar a direção em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Querido Jesus, aqui estão os teus filhos, meus irmãos, nós estamos aqui como tua noiva, como a igreja. E eu peço, Senhor, que a promessa da tua palavra, ela seja como o Senhor prometeu de forma inicial, que não demore muito tempo. O Senhor prometeu 11 dias. E o povo se embrenhou no deserto por 40 anos, porque eram desobedientes. Senhor, que nós não sejamos desobedientes. Muitas regras da Bíblia nós desobedecemos, Senhor. Por exemplo, Pai, a regra de estarmos juntos congregando. Como é bom e agradável
que os irmãos vivam juntos em união. Essa regra, Senhor, nós deixamos de lado às vezes, e por qualquer motivo nós não vamos à igreja. E aí nós acabamos desviando um pouquinho mais, indo para o deserto, e passando mais um ano comendo maná e andando em círculos no deserto. Olha aquela regra, Senhor, de trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E aí nós não cumprimos, e passamos mais um ano num deserto financeiro, sem novidade, sem coisas novas, para que nós possamos nos gloriar na Tua presença. Ou ainda, outras regras, Senhor, bíblicas, que nós descumprimos, e por desobediência, nós acabamos morrendo no meio do deserto. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, dos nossos pensamentos, daqueles pensamentos malignos que nós temos às vezes, egoístas, de não fazer a Tua vontade. E nós queremos nos consertar contigo, Senhor. Nós queremos pedir perdão e queremos, Senhor, que a partir de agora nós possamos ser direcionados para que, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos a cumprir as regras, cumprir os Seus direcionamentos e chegar logo na terra prometida. Que os nossos pés possam tocar na terra prometida. Que as nossas mãos possam pegar as coisas da terra prometida. Que os nossos olhos possam ver as belezas da terra prometida. Que nós possamos provar o sabor da terra prometida. Que nós venhamos a vivenciar coisas novas, novidades. Que nós sejamos verdadeiros poços de testemunhos. Que nós tenhamos sempre, toda semana, todo mês, um novo testemunho para contar, para glorificar o Seu nome e demonstrar a grandeza do Seu amor sobre aqueles que seguem firmes em direção à promessa. Meu Deus, o tema desse final de semana, proposto pelo Senhor e trazido ao nosso coração, ao pastor Moacir e ao meu, é uma geração para conquistar, uma geração chamada para conquistar. Nós queremos ser essa geração chamada por Ti para conquistar. Por isso eu apresento nesta hora as nossas famílias. Nós queremos conquistá-los para o Senhor. Eu apresento a saúde dos nossos corpos físicos e daqueles que nós amamos. Nós queremos conquistar a saúde também, para glorificar o Seu nome. Eu apresento nossos ministérios, Senhor, na presença do Senhor. Pai, ministérios que estão sendo negligenciados, ministérios que estão sendo feitos por obrigação, ou ainda que nem estão sendo feitos. Pai, eu apresento a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que essa geração cresça e conquiste almas para o reino de Deus. E também apresento, Pai, a nossa fidelidade financeira a Ti, as nossas profissões, os nossos salários, que nós possamos progredir, prosperar, crescer na Tua presença, segundo a proporção que o Senhor quer que nós venhamos a crescer, para que nós possamos ter mais como abençoar as pessoas e o reino, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Diga assim, eu faço parte de uma geração chamada para conquistar. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Volte para o seu lugar com alegria. Sente-se. Pastor Moacir, amanhã de manhã pode estar chovendo canivete, amém, irmãos? Você vai lembrar dessa palavra. Se estiver chovendo canivete, você vai falar assim, não, eu vou, porque eu não vou desviar o caminho que Deus traçou na minha vida. Eu não vou mais entrar no deserto, em nome de Jesus, amém? Amém ou não? Então Deus te abençoe e até amanhã de manhã, Pastor Moacir.